E agora, pessoal, nós vamos complicar mais um pouquinho, tá? Então, vai aparecer uma equação que tem parênteses. Quando aparecer o parênteses, você precisa saber que entre esse número e o parênteses tem um sinal de multiplicação, tá? Então, eu vou colocar aqui o sinal de multiplicação. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse número menos 2 aqui e multiplicar por x e depois multiplicar pelo 3. Então, eu vou repetir o 3 e vou fazer a multiplicação. Olha, tem pontinho, tá vendo? Então, aqui tem que multiplicar o menos pelo sinal que tem na frente do x, que é mais. Então, você vai multiplicar menos vezes mais, regra do PPP, quantos negativos tem? 1. 1 é ímpar, dá negativo. 2 vezes x dá 2x. Agora, você vai multiplicar o menos 2 pelo 3. Tem sinal, ó, menos vezes mais. Tem pontinho, regra do PPP, 1 negativo é ímpar, dá negativo. E 2 vezes 3 dá 6. E aí, repete x menos 18. Antes de perguntar quem fica e quem sai, pergunta, tem termos semelhantes para eu juntar? Tem. Número sozinho junta com número sozinho. Então, eu tenho mais 3 e menos 6. É dinheiro e dívida. O dinheiro que eu tenho não dá para pagar minha dívida toda, então eu vou ficar devendo 3. Então, repete o menos 2x igual a x menos 18. Quando você chegar nessa fase aqui, olha, né, que não tem termos semelhantes no primeiro membro, não tem termos semelhantes no segundo membro, então agora está na hora de perguntar quem fica e quem sai. O menos 3 fica ou sai? Olha, ele é número. Lugar de número é lá do outro lado. Então, ele sai. E o menos 2x? Tem x. Lugar do x é primeiro membro. Então, ele fica. E o x? Qual é o lugar do x? O lugar do x é lá no primeiro membro. Então, ele sai. E o 18? O lugar dele é aqui mesmo. Então, ele fica. O que eu vou fazer? Eu vou circular esse pessoal que vai sair, tá? Ele vai sair porque o lugar dele é lá do outro lado. Esse x vai sair por quê? Porque o lugar dele é lá do outro lado, ok? Na linha de baixo, você vai copiar quem fica, tá? Vai só copiar quem ficou. Quem ficou? Então, ficou menos 2x, deixa espaço, igual. Quem ficou lá do outro lado? Sempre quem fica, fica grudadinho do sinal de igual, ok? Então, ficou assim. Então, vai ficar um espaço antes do igual e um espaço lá depois do 18. Então, para eu tirar esse menos 3 daqui, eu pergunto qual é o contrário de subtrair 3? O contrário de subtrair 3 é somar 3 dos dois lados. Então, quando eu somo 3 aqui, tchuf. E aí, eu escrevo que eu vou somar 3 lá do outro lado. Então, ó, eu fiz de cabeça essa conta. Menos 3 com mais 3, tchuf. Mas tudo que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. E do outro lado, não dá para fazer de cabeça, então eu escrevo mais 3. Mesma coisa eu faço com x aqui. Qual é o contrário de somar x? Subtrair x. Então, eu vou subtrair x de cabeça. Mais x menos x, tchuf. Mas se eu subtrair x aqui, tem que subtrair x lá do outro lado, ok? E agora a gente percebe que do lado de cá só tem x, do lado de lá só tem número sozinho. Então, toda vez que a gente juntar termos semelhantes, a gente faz a conta. Eu tenho aqui duas dívidas. Estou devendo 2x, estou devendo 1x. O que eu faço quando tenho duas dívidas? Junto as minhas dívidas. Eu vou ficar devendo 3x. Do outro lado, eu estou devendo 18, mas eu tenho 3. Dá para pagar tudo? Não, vou ficar devendo 15. E aí eu pergunto, o que tem entre o 3 e o x? Porque eu tenho que deixar o x sozinho, e o menos 3 está atrapalhando. Então, eu pergunto, o que o menos 3 está fazendo com o x, né? É só perguntar, que sinal tem entre o menos 3 e o x? É uma multiplicação. Pergunta, qual é o contrário de multiplicar por menos 3? Dividir por menos 3 dos dois lados. Aí, tem pontinho, regra do PPP, né? Fração é divisão, divisão tem pontinho, regra do PPP. 2 negativos é par, dá positivo.
Aí você divide 3 por 3, que dá 1. 1 vezes x dá x, não precisa escrever 1. Aqui também vai dar mais, 15 dividido por 3 dá 5. Então, a solução é o número 5. Ok? E aqui apareceu outra equação com parênteses, tá? Quando não tem número nenhum na frente do parênteses, você tem que saber que tem o quê? Tem um 1 escondido aqui. Então, aqui tem 1 vezes, a gente já viu isso. E aqui tem o vezes e tem o mais 2. Eu tô colocando o vezes para a gente saber que tem que fazer uma multiplicação aqui, ó, tá? Eu vou fazer essa multiplicação. Essa multiplicação que eu tô fazendo aqui, o pessoal costuma chamar de chuveirinho, né? Parece um chuveirinho. Então, eu vou repetir o 50. Vou fazer a multiplicação dos sinais. Então, mais vezes mais, tem pontinho, mas só tem mais, vai dar mais mesmo. 1 vezes 3x dá 3x. Agora, olha, mais 1 vezes menos 4. Tem pontinho, regra do PPP, quantos negativos? 1. 1 dá negativo, 1 vezes 4, 4. Igual. Faz a multiplicação dos sinais. Mais vezes mais, só tem mais, dá mais. 2 vezes 3x dá 6x. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 4, 8. E repete o 26. Ok? Bom, agora nós vamos somar o que der para somar aqui, né? Olha só, 50 menos 4 são números sozinhos. Então, eu vou fazer essa conta. Quanto dá 50 menos 4? 50 menos 4 dá 46. E repete o mais 3x, igual. Do outro lado, tem alguma coisa que dá para somar? Tem, ó. Eu vou somar aqui, eu somei o 50 com menos 4. E aqui eu vou somar o menos 8 com mais 26. Então, eu vou repetir o mais 6x. Menos 8 com mais 26 dá mais, é dinheiro e dívida, tá, gente? Então, vai dar mais 18. E agora? Eu posso somar isso com isso? 46 com 3x? Não. Então, agora que não tem mais o que somar, né, nem de um lado nem do outro, eu pergunto quem fica e quem sai. O 46 sai, o 3x fica, o 6x sai e o 18 fica. Vamos circular quem sai. Ele vai sair porque o lugar dele é lá do outro lado. Tem um mais aqui. O 6x sai também porque o lugar dele é do outro lado. Na linha de baixo, eu vou copiar quem fica. Então, quem ficou? O mais 3x. Quem ficou? O mais 3x. Igual mais 18. Aí, vamos tirar o 46. Contrário de somar 46, subtrair 46 lá do outro lado. Deixa eu mudar de cor. Subtrair 46 lá do outro lado. Porque aqui eu vou fazer de cabeça. Mais 46 com menos 46 dá 0, tchuf, tchuf. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Qual é o contrário de somar 6x? Subtrair 6x dos dois lados. Então, faz de cabeça. Mais 6x menos 6x, 0. Então, aparece o menos 6x do outro lado, tá? E agora que eu tenho x com x, número sozinho com número sozinho, eu posso fazer a conta. Quanto que vai dar? Eu tenho 3x, estou devendo 6x. Vou ficar devendo 3x. Eu tenho 18 e estou devendo 46. Quanto que vai dar? Menos 28. E aí, o contrário de multiplicar, o 3 está multiplicando, ó. Aí, a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por menos 3? Dividir por menos 3 dos dois lados. E agora, faz essa conta. Tem pontinho, ó, divisão, tem pontinho, pontinho, regra do PPP, dá positivo. 3 dividido por 3 dá 1, sobra só o x. Aqui, divisão tem pontinho, pontinho usa a regra do PPP. 2 negativos é par, dá positivo, mas não dá para simplificar, portanto, o resultado vai ser esse mesmo, 28 terços.